Olá, boa tarde. Acompanhe os principais destaques do TJ Regional desta terça-feira. Mais de 134 famílias já estão desabrigadas por causa da cheia do Rio Tocantins em Marabá. Em Tucuruí, o alto nível do rio também preocupa moradores da parte baixa da cidade. A PA 150, próxima à Vila dos Palmares, foi interditada por causa das fortes chuvas. E ainda você vai conferir uma entrevista para esclarecer suas dúvidas sobre o coronavírus. Estas e outras notícias você acompanha comigo a partir de agora no TJ Regional Edição da Tarde, que já está no ar. Olá, sejam muito bem-vindos ao TJ Regional desta terça-feira. Estamos mais uma vez juntos. Obrigada por nos deixar entrar em suas casas, levando todas as informações da nossa cidade e de toda a região. E vamos começar o jornal de hoje falando de saúde, pois encerrou na última sexta-feira a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Em Tucuruí, cerca de 960 pessoas foram vacinadas durante a campanha. O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa, que pode evoluir para complicações e levar até a morte. Os sintomas são febre, manchas avermelhadas na pele, conjuntivite, coriza, dores no corpo e tosse. Na última sexta-feira, encerrou em Tucuruí a primeira fase da campanha nacional de vacinação contra o sarampo, que estava acontecendo desde o dia 10 de fevereiro. Segundo a coordenadora de imunização, mesmo com o término da campanha, as doses de vacina contra o sarampo ainda estarão disponíveis em todos os postos de saúde do município. Mesmo com o término da campanha, ela continuará, porque ela é rotina nas unidades do programa de imunização e também tem uma segunda etapa prevista para agosto, que, de acordo com o informe técnico, ela poderá ser antecipada para ser realizada junto com a campanha da influenza, que vai ser atendido às pessoas de 30 a 49 anos, mas também aqueles que estão na faixa etária. Se chegar uma pessoa de 20 anos de idade que não tem comprovação vacinal, ele tem direito a 2 doses, conforme é o Programa Nacional de Imunização. Leandra, mãe do pequeno Gabriel, aproveitou para imunizar o filho. A gente tem que prevenir que é cada tipo de doença, então é necessário estar em dias com todas as vacinas. Dona Alzemira Nunes trouxe o neto para vacinar, mas ele já estava com a vacina em dia. Eu trouxe ele, mas como tá tudo ok, vai voltar para casa feliz. Feliz, feliz, minha filha. Segundo a coordenadora de imunização de Tucuruí, cerca de 960 doses foram realizadas durante a campanha. Esse período dessa primeira etapa, nós já realizamos 960 doses da vacina tríplice viral que previne sarampo, cachumba e rubéola. A enfermeira ainda fala quem pode participar e o que ter em mãos para vacinar. É importante que ele traga o seu cartão vacinal. Todo mundo já teve um cartão vacinal, seja de infância ou algum período de campanhas. Por quê? Porque às vezes você tem a comprovação da dose, igual a gente realiza campanhas nacionais, você leva o seu cartão da infância. Se você tiver a comprovação de 2 doses contra o sarampo, você está imunizado. Não é para revacinar, é para imunizar aqueles que não têm comprovação vacinal. Por quê? Porque nós temos um quantitativo a faixa etária até 49 anos e tem que atingir uma homogeneidade de 95% que o Ministério da Saúde estabelece. Então, enquanto as pessoas não vierem em busca da vacina, a gente não vai atingir o indicador máximo, que é de 95%. Quem não tem o cartão vacinal, nem lembra que tomou a vacina, o protocolo é revacinar. Ele deve ser vacinado. A única comprovação é o seu cartão vacinal. Quem não tem, procure a unidade básica de saúde para iniciar um novo cartão e tomar as vacinas do adulto, não só contra o sarampo, contra o tétano, contra a hepatite B e também a febre amarela. São vacinas preconizadas para o adulto. A vacinação é a principal forma de prevenir a doença. É importante estar imunizado porque é um vírus que ele está circulante
Nós temos a prevenção, que é a vacinação. Tucuruí tem 2 casos notificados, mas não confirmados. Foram colhidas amostras encaminhadas para o LACEN, que é o Laboratório Central, preconizado pelo Ministério da Saúde. Ainda não temos o resultado dele. Tá? Então, como a gente tem já 2 casos notificados e na redondeza do entorno do lago tem diversos casos em outros municípios, o vírus ele é circulante. A prevenção mais eficaz é a vacinação. E você evitar locais aglomerados, lavar bem as mãos. Tem outras formas de prevenir, mas a mais eficaz é a vacinação. E agora vamos falar do Carajás da Sorte, que sempre tem grandes oportunidades para você mudar de vez a sua vida. Veja. Em março ainda dá tempo, hein? Carro, moto, dinheiro. Veja esta semana no Carajás da Sorte. No quarto prêmio temos um Kwid mais 5 mil no porta-luvas. Dá pra rodar muito e inaugurar o carro zero viajando, hein? No terceiro, segundo e primeiro prêmios tem moto, moto e moto. E o melhor, no bagageiro de cada bis tem 5 mil reais também. Top, hein? Corra, garanta logo o seu. É apenas 10 reais. Carajás da Sorte, Emaús, compre já. E agora o assunto é esporte, porque está chegando na área o meu amigo Jorge Barros, estava sumido. Pois é, né, Diane? Tudo bem, né? Tudo bem com você? Com todas essas polêmicas aí de Né, menino? coronavírus, né? No esporte também, principalmente, está tudo parado. Pois é, menino, essas coisas agora mudaram tudo, resolveram parar o Campeonato Paraense também. Como é que tá essas informações? Isso, exatamente. Ontem teve uma reunião na Federação Paraense de Futebol, várias reuniões, porque quando acontecia uma para um lado, acontecia outra para o outro, e o governador do estado também baixou um decreto, né? Até mesmo suspendendo, né, essas atividades que aglomeram muitas pessoas, inclusive também o Campeonato Paraense, né? Acima de 500 pessoas. E ontem na Federação Paraense de Futebol, né, decidiram suspender o Campeonato Paraense pelo prazo de 15 dias, né? Até que possa realmente dar uma acalmada nisso aí, para que possa retornar ou não. Mas hoje acontece outra reunião, às 15 horas, com o dirigente, de todos os dirigentes dos clubes, né, dos 10 clubes participantes do campeonato, para a ideia do Remo e Paysandu é principalmente, pelo menos essas 2 últimas rodadas que restam para terminar o Parazão, terminarem, no caso, né, ter esses jogos aí no domingo e na quarta-feira, para que possa ir até mesmo amenizar o custo do campeonato, que é muito caro. Pois é, e aí seria, se fizer, vai ser portões fechados? Portões fechados, exatamente. Portões fechados, o Independente que joga agora contra o Bragantino no domingo e na sequência do campeonato pega o Castanhal. Tudo portão fechado. Tudo portões fechados. Isso A beneficia ideia. aos times pequenos, não é? Porque a força dos times grandes, a torcida de Remo e Paysandu, são muito grandes lá em Belém, quando os jogos são lá, principalmente. Isso acaba beneficiando os times pequenos, não é mesmo? Com certeza, mas em relação à questão dessa parada, já se torna um prejuízo para as equipes menores, né? Porque às vezes tem uns que vivem de renda, né? E outros não, né? Apenas de patrocinadores. Mas, de qualquer forma, ameniza o custo, porque os jogadores vão ficar parados por muito tempo e o clube tem que pagar. É verdade. E da onde vai tirar? Tem esse detalhe. Mas só que aí a gente não pode pensar por esse lado, né? Tem que pensar realmente do lado humano, né? Exatamente, a saúde pública, né? Em relação a tudo que está ocorrendo em todo o mundo, né? Então é preocupante. A gente tem que pensar mais a questão da parte da saúde dos jogadores, dos atletas, dos torcedores. Pois é. E quanto a essa rodada que aconteceu aí no final de semana? O que você tem para falar? O Independente foi a Belém, né? Jogou contra o Clube do Remo, empatou 0-0. Não foi um bom resultado, mas de qualquer forma, pela circunstância da partida, onde o Independente jogou no segundo tempo com 2 a menos, até que ficou de bom tamanho, né? Do prejuízo. Ficou tão feio. Porque o Ezequias foi expulso, né? Agrediu o adversário, né? E também o Edson Cabeça recebeu o segundo cartão amarelo na sequência de falta e acabou também sendo expulso. E aí, 0-0, uma rodada que teve apenas 3 gols, tu acredita? Pois é, economizaram, né? Economizaram os gols, né? Apenas o Paysandu perdeu, quer dizer, ganhou do Castanhal num jogo polêmico também da arbitragem, que validou um gol totalmente irregular, estava impedido o gol do Paysandu e acabou a arbitragem validando. O Águia de Marabá, que ganhou também o próprio Paragominas, que está ali na luta pela classificação, né? E também o Bragantino, que venceu o Carajás por 1-0 lá no Amazão. Então, uma rodada ali que ficou todo mundo embolado, o Independente tem, como eu falei, faltam 2 partidas, precisa ganhar as 2 partidas e torcer ainda para Paragominas ou Castanhal não pontuarem na tabela de classificação. Na rodada, né? Exatamente, está ruim para o Galo. Tá ruim. Mas, de qualquer forma, ainda tem aí uma esperança, né? Os jogadores estão aí ainda tem uma luz acreditando. no fim do túnel. Tem sim.
Pena que não se agarra joga. a ela. Pena que não joga mais no Navegantão, ou sorte que não joga, porque a última vez que jogou aqui pegou uma goleada de 4, né? Pois é, né? A gente vai esperando para ver o que acontece. Vem aí até o final da semana para trazer para a gente essas informações, se vai ter, se não vai ter, as próximas rodadas e como vai ficar tudo isso. Isso. Hoje e amanhã acontecem essas reuniões na federação para que possa a gente ter uma certeza de que vai pelo menos ter essas 2 partidas ou não. E aí na sexta-feira a gente vem para fazer todo um resumão daquilo que realmente vai acontecer durante essa reunião. Obrigada, viu? Saúde para você, mantenha-se longe de aglomerações também. Com certeza. E daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista para esclarecer dúvidas sobre o coronavírus. Em março ainda dá tempo, hein? Carro, moto, dinheiro. Veja esta semana no Carajás da Sorte. No quarto prêmio temos um Kwid mais 5 mil no porta-luvas. Dá pra rodar muito e inaugurar o carro zero viajando, hein? No terceiro, segundo e primeiro prêmios tem moto, moto e moto. E o melhor, no bagageiro de cada bis vem 5 mil reais também. Top, hein? Corra, garanta logo o seu. É apenas 10 reais. Carajás da Sorte, Emaús, compre já. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 98116-8011, 98189-4110. TJ Regional, edição da tarde. Oferecimento para Fogo Extintores, Travessa Magalhães Barata 97, Carajás da Sorte, realizando sonhos com você. Já estamos de volta com o nosso TJ Regional Edição da Tarde, agora para falar do alto nível do Rio Tocantins, que preocupa a população das cidades que ficam ao longo do leito. Em Marabá, mais de 134 famílias já estão desabrigadas por causa da cheia do Rio Tocantins deste ano. Veja. Desde a última quarta-feira, várias famílias em Marabá começaram a ficar desabrigadas com a enchente, vivendo novamente a difícil jornada de se mudar para abrigos e viver de improvisos. Aqui em Marabá já são vários anos que boa parte da população enfrenta e sofre o alagamento. Assim que o nível do rio sobe, as pessoas precisam ir para esses abrigos, que são feitos, na maioria das vezes, improvisados. Por aqui é difícil até mesmo de conseguir entrar. Vejam só, é um quartinho bastante apertado, feito de compensado, algumas telhas que foram colocadas e olha só como que faz. Eles não conseguiram nem mesmo colocar a cama, tem uma rede e muita coisa entulhada. Difícil de se imaginar como morar durante semanas, às vezes até meses, em um local como esse. Esse senhor há 20 anos enfrenta as enchentes, tendo que se mudar para os abrigos improvisados feitos pela prefeitura. E nos mostrou as inúmeras dificuldades vividas por essas pessoas. Eu mesmo já tenho 20 anos enfrentando aí de enchente aí. E não é fácil não. Ontem mesmo a gente conseguimos mudar para cá mesmo, que os abrigos aí a prefeitura acelerado, porque as águas estão subindo muito, né? E conseguimos aqui habitar aqui nessas casas aqui. Só que como a gente já fugimos de água e aí acabou que ontem na chuva aí acabou alagando aí dentro, né? Que a gente vai ter que fazer um rodapé aí de cimento para a água não invadir para dentro, né? Porque a gente já sai da dentro da água, para continuar dentro da água é um pouco difícil, né? Essa outra senhora diz que não sabe mais nem o que fazer. O dinheiro acabou até mesmo para comprar comida. Após ver praticamente tudo seu ir embora no alagamento da sua casa. E ficar com as coisas, botar de quê mesmo? Como é que dorme? Né? Difícil. Vocês têm que improvisar tudo para cozinhar? Para cozinhar. Eu mesmo não vou nem dizer assim, cozinhar dentro de casa, porque até meu gás acabou, eu tô no carvão. Meu fogareirinho de carvão, porque meu gás acabou e não tenho dinheiro.
tem que comprar água, mantimento, como é que vocês estão fazendo? Olha, eu mesmo tô sem dinheiro, tô vivendo como Deus quer, né? Porque se hoje tiver para me comer, eu como. Se não tiver, eu não vou comer, que eu não tenho para comprar. Para fazer comida, tudo tem que ser improvisado. A água eles buscam alguns metros dali. Já o banho é tomado por ali mesmo, com a água do rio. E assim, eles seguem improvisando a sua trajetória de vários dias longe de casa, se virando, improvisando tudo como podem. Já são mais de 134 famílias desabrigadas no município de Marabá com a enchente. Por aqui a gente pode ver que as próprias pessoas estão tentando tirar as suas coisas de dentro de casa. E olha só, em meio a todo esse lixo, uma água suja, com restos de esgoto, animais, bichos mortos, uma situação bastante complicada. A Defesa Civil, junto com o Exército, estão tentando ajudar a população a retirar as coisas de dentro de casa e levar para os abrigos que foram criados em 3 pontos do município. No entanto, a população diz que ainda tem muito a se fazer. Difícil, nós só temos a água do rio, né? Você sabemos que essa água aí, ela está um pouco contaminada porque desce de todas as grotas, de todo lugar, as pessoas começam a pegar uma coceira aí, né? Então a gente está pedindo também água potável, né? Para beber, né? Porque o único que está cedendo água potável aqui é a colônia, mas o rapaz de lá já está, né, não querendo deixar esse monte de pessoas lá pegar água, né? Nós fizemos um cadastro, que nós fizemos um cadastro, só que eles não estão atendendo bem a gente direito, porque vai por número. Tem um número, e aí tem gente que não dá nem a água, chegou e está indo por lá para o barraco. E nós que estamos dentro d'água, não tem barraco feito. Vocês mesmos estão tirando as coisas? Nós mesmos tá colocando nas casas dos outros, para poder a água não molhar as coisas da gente. Não, até criança lá para dentro da São Pedro, aqui na São Pedro, na São João, tudo tá cheio d'água. As crianças passou noites e noites dentro d'água. A situação não tá fácil. Não tá fácil não, e o negócio não tá bom não para nós assim, que aqui da Santa Rosa sabe que a gente precisa dessas coisas, né? Mesmo em meio a tantas dificuldades, após perder vários de seus pertences, o sorriso em alguns rostos mostra a esperança de dias melhores. E a Parafogo Extintores é líder quando o assunto é segurança patrimonial. Lá você encontra todos os equipamentos de proteção para a sua empresa. Confira. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parafogo Extintores, Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 98116-8011, 98189-4110. Aqui em Tucuruí, as comportas da usina foram abertas para manter o nível do lago no nível seguro e, como consequência, o leito do rio abaixo da hidrelétrica subiu rapidamente. Quase todos os anos, moradores da parte baixa da cidade sofrem com as enchentes. Este ano, após muita chuva em toda a região, moradores do bairro Matinha foram mais uma vez pegos de surpresa com a água no quintal e na rua. Estava abaixo, estava em 3 degrau, agora subiu, disparou com essa chuva que deu agora, os pessoal já estão de alerta e ali para trás já está quase alagado já ali para o final dos Cametaenses. E aqui na rua dos Cametaenses aqui também já está quase alagado. Com essa chuva aí aumentou muito a água. E vocês ficam aqui já antenados? Nós estamos antenados, nós estamos alerta aqui, mas para ver que a Defesa Civil vem aí, o poder, algum recurso aí que se tiver o prefeito aí para ajudar a gente, tá entendendo? Nós estamos aqui, tá entendendo? O nível do rio Tocantins subiu consideravelmente nas últimas 24 horas. Aqui no cais de Tucuruí faltam apenas 2 degraus para que a água chegue aqui na altura da Avenida Getúlio Vargas. E com isso, deixando em alerta os moradores que moram aqui nesta área. Fomos de surpresa porque ela estava no primeiro degrau, agora está só faltando 3 degraus para ela chegar aqui na pista. Ela sobe muito rápido. O senhor não foi nem trabalhar hoje? Não, não foi trabalhar porque eu tenho um pai e a minha irmã ali, né? Então eles precisam de mim. E nós ficamos com medo, nessa data nós ficamos com medo, porque ela enche de repente mesmo, é rápido que ela enche.
Entendeu? Vocês já ficam em alerta. Já ficamos de alerta, porque ontem o bombeiro estava aqui também. Aí, como o bombeiro passa aqui, a gente já fica de olho na água, né? Porque eles sabem também do nível dela. Na rua Euclides Barroso, um agravante. A água já está batendo na porta e os entulhos ainda não foram removidos. Moradores seguem com medo e pedem que a limpeza seja feita urgente. Aqui a gente tem um preocupado porque esse lixo ele vem afetar para dentro da casa da gente, né? Aí, além que a gente vai ter prejuízo, a gente já vai perder as coisas da gente. Aí é arriscado demais, por causa que está dando muita febre, muita virose, né, que está forte demais. Aí olha só a situação que a gente está. A água, estão dizendo, a preocupação que a gente tiver aqui, é um aviso que deram para a gente, que ela vai crescer hoje muito grande, entendeu? Aí com esse lixo aqui, pelo amor de Deus, nós pedimos o prefeito, algumas pessoas que se preocupam com o povo daqui da Matinha, né? Que agora a gente está precisando da ajuda de vocês, faça alguma coisa pela gente. Nós vamos ficar isolados aqui, porque a gente sabe que hoje, olha, ela tem praticamente um mês para a Semana Santa. E a gente vai ficar todo o tempo aqui no fundo, né? Aí, o que é que nós vamos fazer? Se não tirar esse lixo, como é que a gente vai ficar? Dona Benedita acordou e, quando viu, a água já tinha ocupado grande parte do terreno. Ela improvisou uma escada para poder sair de casa. Uma proviso para poder sair das crianças que vão para as aulas, porque a gente não sabe, né, que se vai crescer, se vai diminuir, a gente não sabe bem, né? Mas mais a minha preocupação mais que eu queria que tirasse esse monte de lixo da frente da minha casa. Porque o presidente do bairro mandou a gente tirar o lixo, e nós tiramos o lixo. E aí, com isso, o senhor está vendo aqui, com a nossa situação como ficar. Mas nada é feito sem que Deus nos ajude também, né? E as chuvas não deram trégua esses últimos dias. A gente sabe que o final de semana foi bem chuvoso e a PA 150, próxima à Vila dos Palmares, foi interditada por risco de desabamento. Confira mais informações na reportagem de Edson Rios, do SBT Tailândia. Com o final de semana de fortes chuvas na região de Tailândia, nordeste do estado, a rodovia PA 150, no trecho entre o distrito de Palmares e Vila Turiaçu, no município de Tailândia, foi completamente interditada após as chuvas. Nas imagens mostram o rio às margens da PA 150 transbordando pela rodovia. O trânsito era orientado pela guarnição da Polícia Militar de Palmares e os motoristas usavam apenas um lado da pista. Depois houve a necessidade da interdição da pista para evitar acidente no local. As chuvas fortes castigaram a região. O serviço que havia sido feito no local onde se formou uma cratera acabou não resistindo ao peso da água. Com isso, o local voltou a apresentar transtorno e a pista precisou ser interditada por completo na manhã desta segunda-feira. O desvio que motoristas estavam usando também foi interditado. Ainda não há previsão da liberação da rodovia. A pista foi liberada hoje pela manhã. Equipes da CETRAN estão no local tentando resolver a situação e normalizar o trânsito. E daqui a pouco você vai acompanhar uma entrevista sobre o coronavírus. Em março ainda dá tempo, hein? Carro, moto, dinheiro. Veja esta semana no Carajás da Sorte. No quarto prêmio temos um Kwid mais 5 mil no porta-luvas. Dá pra rodar muito e inaugurar o carro zero viajando, hein? No terceiro, segundo e primeiro prêmios tem moto, moto e moto. E o melhor, no bagageiro de cada bis vem 5 mil reais também. Top, hein? Corra, garanta logo o seu. É apenas 10 reais. Carajás da Sorte, Emaús, compre já. O extintor de incêndio é um equipamento de segurança indispensável para todos os tipos de instalações prediais. E a Parafogo Extintores tem o extintor que você precisa. Extintores de pó químico seco, CO2, água pressurizada, automotivos classe ABC de 1 kg e mais. Extintores de 4 e 6 kg, ABC, para vans, ônibus, tratores, máquinas elétricas e do campo. Temos também luminárias de emergência e balizamento, placas rota de fuga, centrais de alarme, sirenes, acionadores, botoeiras, fitas de demarcação de solo e antiderrapante
antiderrapante. Trabalhamos com recarga de extintores com certificação em metro. Parar Fogo Extintores. Magalhães Barata 97, próxima Câmara Municipal. Telefones 3787-2904, 98116-8011, 98189-4110. TJ Regional Edição da Tarde. Oferecimento para Fogo Extintores. Travessa Magalhães Barata 97. Carajás da Sorte. Realizando sonhos com você. Já estamos de volta com o seu TJ Regional e agora para falar sobre saúde. O tema é o tão temido coronavírus. Para isso, eu trouxe a doutora Henriana Serra, que é infectologista do Hospital Regional de Tucuruí. Seja bem-vinda, doutora Henriana. Nem vou te cumprimentar com a mão, porque ultimamente agora a gente só se cumprimenta de longe, assim, que é uma das etiquetas. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite. De fato, a etiqueta da tosse e a etiqueta para a prevenção da disseminação do coronavírus é a gente evitar apertos de mão, abraços, tá? E se não tivermos sintomas gripais, sempre que levar a mão ao nariz, ou aos olhos, à boca, que a gente faça a higienização das mãos, lavando com água e sabão, aplicando álcool gel, que são as medidas prioritárias para o controle da disseminação da doença. Pois é, o pessoal está todo mundo alarmado, em Tucuruí também já começou esse alarme sobre a disseminação do coronavírus. A principal prevenção é essa etiqueta de menos contato físico com as pessoas, o que é importantíssimo salientar isso, lavar bem as mãos, que vira um hábito quase que constante, não é mesmo? Exato, porque previne tanto do coronavírus, que é o que a gente está vivenciando nesse momento, como de outras doenças, como influenza, sarampo e tantas outras que se disseminam através das mãos. Pois é, e agora a gente falando sobre números. A gente precisa se preocupar na nossa cidade sobre esses números que estão aumentando de casos no Brasil? Sim, a nossa cidade, todos os anos, por esse período, nós temos o maior número de pacientes gripados, de pessoas com sintomas respiratórios. E as pessoas circulam, viajam, vão de um lugar para outro e podem, com isso, trazer doenças e levar doenças. No caso do corona, também. Como muitos de nós viajamos para trabalhar, viajamos para visitar pessoas, viajamos para nos divertir, a gente pode trazer doenças e levar doenças também. Então, é por isso, é importante, se você chega de alguma viagem de fora, principalmente dos estados brasileiros que já têm casos confirmados da doença, que nos primeiros 7 dias você fique se observando, observar se teve algum sintoma gripal, se você manifestou, se o seu nariz está congestionado, se teve algum sintoma de febre. E se você tiver tido, comunique uma autoridade de saúde, comunique um posto de saúde. E se você não tiver, se tiver tudo tranquilo nesses primeiros 7 dias, mesmo assim, observe. Tá? Se tiver sintomas, deve ficar em isolamento, tentando não circular muito pela cidade por 14 dias. Se você chegar de uma cidade em que tenha coronavírus, como alguns estados, cidades do Rio de Janeiro, de São Paulo, e outros estados vários que já têm casos confirmados, a gente deve sim ficar pelo menos 7 dias, se não tiver sintoma nenhum, em observação em casa, ou 14 dias, se tiver algum sintoma gripal leve. O que, de fato, a gente percebe que é um desespero coletivo. E a gente já percebe em Tucuruí falta de álcool em gel, em farmácias, em supermercados. E, na verdade, não precisa esse desespero. É mais um autocuidado e preservação daqueles que moram com vocês, não é isso mesmo? Exato. O álcool gel é mais uma medida, mas a principal medida é o uso do água e sabão. Lavar as mãos é a principal medida. Se você está em casa, se você está no seu local de trabalho que tem uma pia, se você está em algum local que tem a pia, água e sabão, você pode lavar as suas mãos com água e sabão. Mas se você estiver num local em que você não tem acesso à água e sabão, aí sim você utiliza o álcool gel. Entendi. Você está na fila do banco, você usou o caixa eletrônico, aí você pode higienizar as mãos com álcool gel. Mas se você estiver num local que você possa lavar com água e sabão, você pode fazer essa medida. É uma medida que funciona. O álcool gel é uma medida mais, é um plus. Você adiciona uma outra medida. Mas a principal medida
é água e sabão. Se você pegou em dinheiro, lave as mãos. Depois que usar o banheiro, lave as mãos. Depois de cumprimentar alguém, lave as mãos. Sempre que possível, lavar as mãos com água e sabão. Agora, a gente teve aí ontem um boato na cidade, e a gente vai esclarecer isso agora com a doutora Rihanna, que é a médica lá do Hospital Regional, de que em Tucuruí teria um caso suspeito. Isso, de fato, é ou não é verdade, doutora? O que acontece é que algumas pessoas viajaram, e essas pessoas que viajaram chegaram gripadas. Tenho certeza que muitos de nós conhecem pessoas que viajaram no carnaval e que voltaram gripadas, voltaram resfriadas. E como, devido à disseminação, às informações da imprensa, pessoas que entram em contato com essas pessoas que viajaram ficaram muito preocupadas. Mas a orientação que foi dada é a orientação do Ministério da Saúde. Se você entrar em contato com alguém que viajou, ou se você viajou, é que nos primeiros 7 dias você fique em casa, evite circular muito. Se tiver alguns sintomas, tem que ficar em casa por 14 dias. Em casos graves, de falta de ar, muita prostração, que você perceba que é um sintoma de gripe diferente do habitual, você percebe que está mais forte do que o habitual, então aí sim pode ser necessário que procure um serviço de saúde, e nos casos mais graves, que é em torno de 20% dos casos, podem evoluir para internação. No caso ocorrido, eram sintomas gripais leves, então as pessoas foram orientadas a ficar em casa, em isolamento por 14 dias, então não vão circular na cidade. Mas já fizeram teste também? Já estão todos sendo acompanhados pela vigilância. Então, esse fluxo de determinação de coleta de exames, de positividade ou negatividade, essas informações todas estão sendo oferecidas pelo site oficial da CESPA. Então, qualquer um de nós pode entrar no site da CESPA, observar quantos suspeitos tem, quantos foram confirmados, quantos não foram, para que foram confirmados. Até o momento, nenhum confirmado para corona no estado, tá? Mas os que foram descartados e tem quais doenças, né? A gente observou que muitos dos suspeitos foram H1N1, muitos dos suspeitos foram outros vírus respiratórios. E então, isso traz maior clareza e tranquilidade para a nossa população, que está sendo monitorado sim, tá? O mais importante é que se você chegou de outro estado, ou se você mora aqui, entrou em contato com alguém de fora, ou se você está com sintomas de resfriado, de gripe, é que você fique recolhido em sua casa. Não fique saindo desnecessariamente. Tente organizar suas compras de supermercados, para que você não vá várias vezes na semana no supermercado, para que você não vá várias vezes na semana ao banco. Tente se organizar para que você possa circular menos. O ideal é que fique em casa. E se tratando desse isolamento, as atitudes das faculdades suspenderem agora por 15 dias a ida dos alunos até as faculdades, isso é um ponto positivo para a gente? Sim, é um ponto positivo. Evitar a circulação de pessoas é uma medida das mais efetivas que a gente pode tomar nesse momento, já que a doença não tem remédio, não tem vacina, então evitar a circulação de pessoas é uma boa medida. Mas o que a gente tem que desenvolver em nós é a consciência de que a faculdade bloqueou por um período as aulas. Não é para a gente aproveitar esse tempo para viajar, para marcar festas, para se reunir com outras pessoas, ir para bares, para festa, para locais aglomerados. Não, é um tempo de cada um de nós se recolher mesmo, evitar circular, porque mesmo que eu sou um adulto jovem, eu não estou no grupo de risco, mas se eu entrar em contato com um idoso, se eu entrar em contato com uma pessoa que tem HIV, que tenha câncer, com uma pessoa que esteja fazendo quimioterapia, então eu vou estar entrando em contato com alguém do grupo de risco, eu vou estar levando a doença para essa pessoa. Então é por isso que a gente está tomando como medidas esse bloqueio das aulas, tudo. Oficialmente, o governador ainda deve tomar alguma posição, talvez ele esteja esperando diante dos números, né? Mas algumas faculdades como a UFPA, a UEPA, provavelmente a partir de hoje ou amanhã também já devem bloquear, então está sendo discutido isso nessas faculdades maiores. Aqui em Tucuruí essa medida já foi adotada e é muito válida e ajuda muito. Mas os alunos dessa faculdade vão deixar de se aglomerar lá na faculdade, mas também deve ter consciência de que não é para se aglomerar num bar, não é para se aglomerar numa festa, não é para se aglomerar em outros locais, porque não vai ter aula, mas não é folga.
é quarentena. Tá? A gente tem que ter essa noção, porque como é novo isso pra Sim, gente... é muito novo, principalmente para os jovens que não viram, não conhecem as histórias das antigas pandemias, do que aconteceu no passado, não é mesmo? Isso, como a gente... Isso é tudo diferente pra gente, nós não vivenciamos, então a gente tá achando exagerado, mas olha, é melhor, nesse caso, prevenir, porque não tem como remediar, porque não tem remédio. Então, se não tem remédio, a prevenção é a única coisa que cada um de nós pode fazer. É evitar se aglomerar, evitar ter contato com pessoas gripadas. Se você viu alguém gripado, você já pede para essa pessoa ter mais cuidado, já aproveita e já dá uma orientação, tá? Já pergunta se ela está lavando as mãos, já pergunta se ela está circulando muito, já nos ajuda quanto profissional de saúde. Você fala assim, olha, se você está gripado, não é melhor que você fique em casa, tá? E a gente pede também para os patrões, para que tenham também maior complacência, flexibilidade nesses casos, porque a gente sabe que muitos de nós trabalham gripado, tá? Só que nesse momento a gente recomenda que a pessoa tenha maior cautela ao ideal é que não vá trabalhar gripado, tá? Porque estamos vivendo momentos diferentes, então a gente precisa de medidas diferentes. O importante é saber que esse momento vai passar. A gente estava conversando mais cedo um pouco sobre a curva da doença, e você estava explicando, e a gente vai botar uma imagem aqui para você entender o que é essa curva da doença, porque o importante é não saturar o serviço de saúde, não é mesmo? Exatamente. Por que a gente precisa de recolher em casa, se isolar e evitar circular, todos nós? É porque se o número de doentes for muitos doentes numa quantidade de tempo muito pequena, vai ser maior que a capacidade de atendimento dos postos de saúde, das UPAs, dos hospitais, no Brasil inteiro. Então, se a gente se recolher, o vírus vai circular menos e vão ser menos pessoas doentes. Mesmo que isso se alargue, né, vai manter a quantidade e a capacidade de atendimento sem prejudicar a qualidade do atendimento. Porque se muitas pessoas tiverem sintomas graves num momento só, como aconteceu na Itália, não vai ter equipamentos para todos. Mas se a gente conseguir isolar logo no começo o problema, então, mesmo antes, mas no Pará não teve caso, mas se a gente puder, se a gente tiver condições de organizar a nossa rotina, de modo que a gente não fique circulando, que a gente não agende festas, não agende viagens, a gente vai estar contribuindo muito com a saúde pública do nosso município, muito com a saúde pública do nosso estado. A gente vai estar contribuindo para que diminua o número de mortes de idosos e de pessoas com fatores de risco. Então, cada um de nós pode tomar essa medida, pode se organizar. Organiza suas idas aos supermercados, organiza as suas idas ao banco. Tente usar mais a tecnologia, já que a gente tem essas facilidades agora. Tem um aplicativo importante, legal, que você estava mostrando pra gente aqui. Inclusive, tem um aplicativo, que é o Coronavírus SUS, que pode baixar no celular, que o aplicativo já dá todas as informações quanto aos sintomas, e tem um questionário lá que você pode marcar se você estiver apresentando sintomas, e tem uma forma de direcionar para a unidade de saúde mais próxima da residência, né? Já com as orientações. Lá também tem as orientações do uso de máscara, se usa máscara, se não usa máscara e quando usar. É uma outra ferramenta que as pessoas podem usar nessa prevenção. O uso da máscara é apenas para quem estiver com sintomas respiratórios, né? Se eu estiver com sintomas de gripe, eu tenho que colocar a máscara, porque assim eu evito... a pessoa que está com sintomas a pessoa com sintoma coloca a máscara para evitar... Não é todo mundo sair de máscara na rua. Exatamente, não é todo mundo. A pessoa que está com sintoma de gripe, ela pode colocar a máscara para evitar que passe para uma outra pessoa. Ou, se eu estou com sintoma de gripe e eu tenho um idoso na minha casa, além de eu colocar máscara, eu posso colocar máscara nesse idoso porque ele está no grupo de risco. Está próximo a mim que estou com gripe. Isso, exato. Mas o mais importante, além da máscara, é lavar as mãos, porque não adianta estar de máscara e aí o seu nariz dá uma coriza, você pega na máscara e depois sai pegando nas coisas e espalhando o vírus. Não vai adiantar. Pegou no nariz, na boca, nos olhos, lave as mãos. Pegou em dinheiro, lave as mãos. Chegou da rua, lave as mãos. Tá ótimo. Rihanna, queria te agradecer por ter vindo ao TJ esclarecer todas essas dúvidas que não são só minhas. Tenho certeza que muita gente em casa está com medo. É uma doença que causa medo, foi declarado pandemia e tudo mais.
e já regionalizando esse assunto antes de chegar a doença em si na nossa cidade, na nossa comunidade. Obrigada. Isso, exatamente. A gente tem que, de fato, prevenir. Não é porque não chegou que a gente vai levar uma vida normal. Porque as pessoas circulam. Quantos de nós sabem de pessoas que chegaram de viagem ou que vão viajar? Orientem aos amigos, aos conhecidos. Se puderem adiar suas viagens, que adiem. Se puderem adiar suas festas de aniversários, casamentos, que adiem. Porque formaturas já foram adiadas, aglomerado de um modo geral, ele deve ser evitado, tá? Em alguns estados estabeleceu-se que o número máximo de pessoas reunidas é 500, outros estados estabeleceu-se que o número máximo de pessoas reunidas é 100. Isso vai dependendo da dinâmica da região. Mas o ideal é que a gente não se aglomere. Não se aglomere. E, acima de tudo, se a gente apresentar sintoma gripal, não devemos sair de casa. A gente deve respeitar o isolamento, respeitar as orientações e ficar em casa sem circular, para o vírus não circular. Mas, se tivermos sintomas graves, procurar uma unidade de saúde. Se estiver no grupo de risco, procurar uma unidade de saúde, para que a doença também não complique. Tá? De cada 100 pessoas que pegam o vírus, 80 vão ficar bem, 80%. Em torno de 20 podem precisar de internação, que é 20%. E desses 20%, em torno de 4, 5% podem evoluir de forma crítica. Então, 80% de nós está circulando na comunidade com vírus e isso é o que a gente tem que controlar. Tá? Obrigada, Rihanna. Obrigada. E assim, a gente vai encerrando mais um TJ Regional com muita informação e vamos trazer aí ao longo da semana muito mais para você. Tchau e até amanhã.